paranormais e sobrenaturais, eu sou Cris Janovic e cá estamos nós para mais um arquivo umbandista. E vou pedindo para você deixar aí o seu joinha, não custa nada. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, aí embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Do lado dele tem um botãozinho que parece um sininho. Clica aí também. E assim você estará inscrito e receberá os vídeos em primeiríssima mão. Então, vamos lá? Roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Meu amor de outras encarnações. Olá, pessoal da equipe Paranormal e Sobrenatural. Gosto muito dos relatos que vocês narram, como também das histórias coletadas pela Caça Relatos Sulfidêncio. Gratidão, gratidão imensa. Gratidão em nome de todos aqui da equipe. Os nomes do relato estão trocados, ok? Gratidão mais uma vez. Meu nome é Fran e sou de Salvador, Bahia. E hoje vou contar uma história muito triste e, claro, sobrenatural. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês algumas situações. Então vamos lá. Eu conheci a Elaine em um supermercado que trabalhávamos. Era meu primeiro emprego e eu tinha 18 anos. Ela era uma mulher linda, de cabelos curtos e escuros, de talha elegante que estava sempre bonita e perfumada. Elaine era supervisora. Eu devo dizer que sempre gostei de mulheres. Eu nunca me senti como uma mulher. Sempre fui um menino, um homem. Minha família desde muito cedo percebeu isso. E quando saí do armário, todo mundo me apoiou. Eu já tinha tido uns namoricos aí, nada sério, e até gostado bastante de algumas meninas. Mas o que senti imediatamente por Elaine não tinha comparação. Eu pensava nela o dia todo, sonhava com ela e cada vez que ela se dirigia a mim, sentia meu coração disparar. Era o tal amor à primeira vista. Soube que ela havia se separado recentemente e que tinha uma filha de 7 anos, a Manu. Assim como ela era descomprometida, decidi tentar a sorte e fui me aproximando devagarzinho. Ia almoçar no mesmo horário e passei a me sentar do lado dela e conversar ali sobre banalidades. Um dia, em uma festa de aniversário de um colega de trabalho, em um barzinho, consegui conversar com ela o tempo todo e me aproximar mais. Quando ela decidiu ir embora, ofereci carona no carro que eu acabara de comprar. Eu a levei para casa e na porta do seu prédio ela me convidou para entrar. Começamos a namorar naquele dia. E ela nunca tinha tido um relacionamento com outra mulher, nem tampouco com alguém mais novo. Elaine tinha 10 anos a mais do que eu. Além disso, logo no começo passamos por muitos percalços. Muitos pelo motivo de ela não assumir e esconder o nosso relacionamento de todos por medo do preconceito. Era como se fosse algo ruim. Ela terminou comigo várias vezes por medo desses julgamentos. Mas o nosso amor era tão imenso que ela acabava cedendo e me chamando de volta. Ou eu mesma a procurava e pedia que voltássemos. O que foi decisivo foi o amor que unia a mim e a pequena Manu. Brincávamos juntas, íamos ao cinema, comíamos fast food, conversávamos sobre tudo. E a menina vivia comigo o tempo todo, estava toda hora atrás de mim.
O pai da Manu não era presente e ela sentia falta dele. Assim, acho que minha presença e o meu amor por ela nos aproximou. Finalmente, Elaine me pediu para que morássemos juntas. Assim, assumiu publicamente o nosso relacionamento para minha total alegria. Nesse período, eu estava na faculdade e consegui um emprego na minha área, ganhando o dobro do salário do mercado. A princípio, ficamos felizes, já que o dinheiro possibilitaria colocar a Manu em uma escola particular e mais próxima à nossa casa. No entanto, Elaine começou a demonstrar muito ciúme e possessividade. Ficava emburrada e agressiva verbalmente, e as brigas entre mim e a Elaine começaram a ficar mais sérias. Eu a amava demais, então normalmente eu cedia para acabar com as brigas, tentando entender os ciúmes dela. Mas isso começou a me desgastar. Tentava conversar, mas ela entendia que isso era como se eu quisesse traí-la. Era uma permissão para a traição. Saí de casa depois de um desentendimento por conta de uma chefe que havia me telefonado para esclarecer uma dúvida em um dia que eu tivera de folga. Ficamos praticamente uma semana separadas e eu, quando fui ver a Manu, ela me chamou para conversar. A Elaine pediu que fôssemos a um centro de Umbanda para que conseguíssemos vencer aqueles problemas. Aceitei e fomos ao terreiro. No lugar, em uma consulta com uma entidade cigana, a Cigana Esmeralda, foi-nos dito que tínhamos um amor que vinha de vidas passadas, mas que sempre acabávamos nos separando por conta de possessividade e que seguíamos caminhos diferentes e sempre éramos infelizes. Entendi muita coisa a partir deste atendimento com a Cigana Esmeralda. Ela nos recomendou um tratamento de algumas semanas naquele terreiro, alguns banhos e defumações, além das orações que antes não fazíamos. Fizemos boa parte disso, até que Eliane cismou com seus ciúmes com a dirigente do centro de Umbanda e decidiu não mais ir lá. Acabamos parando o tratamento. No começo, ficou até que tudo bem. Voltamos a ser como no início, mas com o passar do tempo, as brigas começaram novamente e foram ganhando maior proporção. A Manu, que na maior parte das vezes não presenciava os desentendimentos, chegou um dia a pedir que, se eu fosse embora, não a abandonasse como o pai dela fizera. Eu chorei rios de lágrimas. Bem, eu fui promovida e esperava ansiosa por dar a boa notícia a Elaine. Mas quando contei a ela sobre a boa nova, Elaine ficou furiosa. Acusou-me de traí-la com minha chefe, que havia conseguido a promoção através de meu relacionamento com a minha superior, além de outras coisas muito injustas. Naquele mesmo dia, apanhei minhas coisas e fui embora, decidida a não voltar mais. A Elaine me procurou, como sempre, alguns dias depois, mas eu sabia do que queria e não queria mais aquela vida. Para mim, não queria passar por aquilo. Então, mantive minha decisão. Apenas voltava para visitar a Manu e saía com a Manu, como eu disse, ia ao cinema, comer um fast food, levava a Manu a um parque ou a algum lugar que ela desejasse. Mas tentava não manter contato com a Elaine, porque eu sabia que iria fraquejar. Foram se passando os meses e eu, ia muito bem no emprego, estava muito bem com a Manu, a quem eu visitava sempre, mas a Elaine chegou ao ponto de parar diante do meu trabalho e até me ameaçar.
tive certeza de que tinha tomado a decisão certa. E, novamente, me segurei para não voltar atrás e retornar e retomar o relacionamento com a Elaine. Afinal de contas, eu havia me separado dela, mas o amor ainda estava lá. Eu continuava a amá-la profundamente. Ela chegou também a arrumar uma nova namorada. Acho que era com o desejo de me fazer ciúmes, mas apesar da dor que tomou conta de mim, eu não voltei para Elaine. Eu voltei a frequentar aquele centro de Umbanda e passei com diversas entidades que me pediam calma, tranquilidade e inclusive para que eu desfizesse o mal-entendido com a Elaine. Eu não queria, essa é a verdade. Eu não queria topar com a Elaine porque eu ainda a amava e acabaria cedendo a ela. Os anos foram se passando, Manu se tornou uma adolescente linda, a quem eu adoro. E era uma tarde bem ensolarada. E eu estava em casa, graças à pandemia, quando a Manu me telefonou. Ela dizia que Elaine estava com Covid. Eu senti o meu coração parar. Eu queria ir até o hospital conversar com ela, mas não era possível, não era permitido. Eu queria ir até ela desfazer o mal-entendido, mas infelizmente em alguns dias Elaine foi para a UTI, foi entubada e não resistiu. Manu veio morar comigo, porque como eu havia dito, o pai dela sempre foi distante. Praticamente, Manu não tinha contato com ele. Meses depois, eu conheci a Juliana, uma colega de trabalho. Ela era muito doce, muito carinhosa e foi se aproximando de mim bem lentamente, com muito sossego e tranquilidade. Começamos então a namorar com o apoio da Manu. E tudo ia às mil maravilhas. Tudo ia muito bem. Juliana tinha um temperamento muito calmo, muito suave. E nós vivíamos bem. Nós três. Eu, a Juliana e a Manu. Naquela noite, eu havia trabalhado até mais tarde, então quando cheguei, tanto a Manu quanto a Juliana já estavam deitadas, já estavam dormindo. Tomei meu banho e, eu comecei a ouvir um sussurro no banheiro. Parecia que alguém chamava pelo meu nome. Fran, Fran. Eu abri o box, olhei várias vezes, mas não tinha nada. Me deitei na cama. A Juliana acordou, deu um beijo na minha testa, desejou boa noite e voltou a dormir. E então, um estrondo a despertou e me fez pular da cama. Era como se alguém tivesse dado um murro na janela. O vidro não se partiu, mas chegou a descolar das esquadrias. A Manu saiu do quarto e até veio ver o que era. Bom, eu até pensei, é um pássaro ou algo assim. Mas examinando o vidro, eu percebi que havia a marca de um punho fechado na janela, pelo lado de dentro, mas não comentei com elas, não queria assustá-las. Depois disso, no quarto da Manu, algumas horas depois, todas as bonecas dela, que estavam numa prateleira, desabaram de uma vez só. A Manu comentou comigo, e então, eu que frequentava um centro de Umbanda, decidi pegar algumas ervas e fazer uma defumação na casa. E por alguns dias, realmente tudo ficou bem. Então, num dia específico, nós ouvimos, eu e a Ju, a Manu gritar em seu quarto.
Fomos correndo até lá. E ela falou assim, meio balbuciando, lá tropeçando nas palavras. Eu vi minha mãe aqui nos pés da minha cama. Eu não podia acreditar. Eu negava no meu interior que fosse a Elaine. Então Manu me pediu, por favor, tia Fran, me leve ao centro de Umbanda. E então, no dia da gira, foi o que fiz. Chegando lá, na mesma hora, eu, a Juliana e a Manu fomos chamadas ao atendimento. E, para nossa surpresa, com a cigana Esmeralda, que já estava incorporada em sua médium. A cigana Esmeralda, sem que nós tocássemos no assunto, disse: vocês sabem quem é, não é? Ela está enciumada, triste, infeliz. E nós precisamos ajudá-la. Eu chorei muito, porque afinal de contas o meu amor por ela não havia acabado. Eu amava agora a Juliana, por tudo de bom que ela trouxe para minha vida, mas ainda amava Elaine. E a Ju, minha companheira, sabia disso. Então, foi realizada uma sessão de transporte. E explicando o que é o transporte, é quando um espírito sem luz que acompanha alguém passa para um médium para que ele seja doutrinado verbalmente por outro médium. E eu reconheci naquele médium que incorporou a Elaine. Era a mesma voz, o mesmo jeito de falar, a mesma forma de se expressar. Era Elaine. E ela chorava muito. Minha vontade era levantar do banquinho onde eu estava, sair correndo e abraçá-la, mas eu não podia fazer isso. Então, fiquei ali concentrada, rezando e abraçando a Manu e a Juliana, que estavam lado a lado comigo. Ela chamou pelo meu nome, mas eu não podia fazer nada. E aquele médium que a doutrinava explicou que ela iria para um lugar melhor, que ela ficaria bem, e foi calmamente conversando, ali trazendo paz, trazendo tranquilidade para mim, Elaine. Elaine finalmente aceitou seguir o caminho da luz. Inclusive, disse que via a avó falecida quase 20 anos antes e com quem ela tinha uma ligação muito profunda. Ela se foi. E todo aquele fenômeno na nossa casa realmente parou. Eu me pergunto, hoje, a partir do atendimento da cigana Esmeralda, lá na primeira vez que fui ao centro espírita, será que ela está infeliz? Eu realmente não estou. Juliana é um presente para mim e a presença da Manuela é simplesmente maravilhosa na minha vida. Mas ainda me pergunto, será que ela está triste? Será que ela sofre ainda, apesar de ter certeza que ela está na luz? Então eu peço ajuda aos nossos amigos umbandistas aqui. O que vocês acham? Um beijo muito carinhoso, Fran. Fran, gratidão por compartilhar essa história maravilhosa conosco. Então, pessoal aí do Paranormal e Sobrenatural, o que vocês acham? Qual é a sua opinião dentro da sua crença a respeito da história da Fran? Então, eu vou pedindo para vocês aí não irem embora sem deixar um like para o vídeo aqui da Fran, para a história maravilhosa da Fran, e se inscreve
compartilha, aciona o sininho para receber as novidades, comenta esse vídeo e eu vou deixando um beijo no coração de vocês e a gente se vê.